A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Bom dia, que a paz esteja sobre seu lar, sua família, que você possa ter hoje uma quinta-feira muito especial, um dia muito especial, um dia, sabe, de boas notícias, que você possa, sabe, encaminhar-se aos pastos verdejantes. Sim, que você possa ser encaminhado a uma vida de prosperidade, uma vida de paz e de coisas boas. Eu desejo isso em nome de Jesus para você e para sua família. Estamos mais uma vez agora para declarar aqui a bênção do dia. Se você puder, já curte aqui a nossa live, coloque o seu nome aqui nos comentários, a cidade de onde você nos assiste também, que vamos sempre registrando aqui. É sempre bom saber de onde você nos assiste, tá bom? Eu quero trazer uma palavra, estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 20. E o Senhor Deus me entregou essa palavra agora, e eu quero entregar para que essa palavra abençoe o seu dia, abençoe sua vida e abençoe o dia de hoje. Aqui diz assim, no livro de Provérbios 20, lá no versículo 24: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Isso aqui é muito profundo, sabe? Quantas vezes quantas vezes nós não entendemos o porquê que a nossa vida, os nossos caminhos, eles trilharam para um caminho diferente, sabe? Poxa, bispo, eu nunca imaginava que eu ia estar vivendo essa situação, que eu ia estar convivendo com essas pessoas. Ou quantas vezes surgem situações, circunstâncias, né, na nossa vida que a gente fala assim, poxa, por que aconteceu isso? E numa grande maioria das vezes nós falamos quando algo deu errado, quando algo não se concretizou, quando chegou aquela notícia não tão agradável. Poxa, por que aconteceu isso? Por que eu perdi essa oportunidade? Por que essa oportunidade foi parar em outras mãos, sendo que eu tenho orado e estava esperando tanto por isso? O que a palavra de Deus está dizendo é que tem muitas coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Só que o nosso Deus está mostrando o seguinte: se os nossos passos são dirigidos por Ele, existem coisas que nós não vamos entender. Porém, não significa que está fora do plano e da vontade de Deus na nossa vida. Não significa que, por exemplo, poxa, bispo, eu estava caminhando tão bem, estava trabalhando tão bem nessa empresa, ou abri um comércio, estava indo tão bem, e as coisas se atrapalharam um pouco. Eu estava num relacionamento e de uma hora para outra aquele relacionamento começou, sabe, a mudar. Então, sempre surgem questões que não tem uma explicação palpável. Mas só que existe um porém acima de tudo. Se a minha vida está na mão de Deus, se Ele dirige os meus passos, ainda que eu não compreenda tais coisas na minha vida, eu devo ficar tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe a forma que está trabalhando na minha vida. Deus sabe a forma que Ele está trabalhando na sua vida. A pergunta que eu gostaria de lhe trazer hoje é essa: a sua vida, os seus passos têm sido dirigidos pelo Senhor? Você tem colocado a sua vida na mão de Deus? Você tem deixado Ele guiar os seus passos? Você tem oferecido gratidão a Deus pela sua vida? Porque se Ele dirige os seus passos, ainda que você não compreenda algumas coisas, fique em paz, fica tranquilo, porque na hora certa você verá o agir de Deus. Porque o homem pode não entender,
o que está acontecendo, o que está se erguendo contra a vida dele, mas se o Senhor dirige os seus passos, é certo que tudo vai se encaixar. Tudo será colocado no seu devido lugar. Tá bom? Eu vou repetir. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, os planos de Deus, numa grande maioria das vezes, é algo que nós não compreendemos. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é um Deus de milagres, coisas impossíveis, coisas absurdas, para que exatamente o homem não fale, eu consegui sozinho. Poxa, a minha vida mudou porque eu consegui sozinho isso. Eu recebi um milagre, mas na verdade foi porque eu corri atrás. Para que o homem não diga isso, Deus faz o homem não entender muitas coisas. E quando menos nós esperamos, Deus vem e faz a obra dele. E faz maravilhas, faz um milagre, abre portas, prospera, endireita os nossos caminhos. Ovelha amada, querida, por mais que você não esteja compreendendo algumas coisas que você possa estar passando, fica tranquilo, se a sua vida está na mão de Deus, se os seus caminhos são dirigidos pelo Senhor, fique em paz. Ele sabe o que está fazendo, o que está preparando para você, tá bom? Quero fazer uma oração e abençoar a sua vida. Pai, eu oro, abençoe o dia de hoje. Eu declaro, Pai, a bênção do dia. Senhor, existem muitas pessoas que elas questionam o porquê de muitas coisas e questionam até elas mesmas, achando que não são capazes, achando que as coisas para ela nunca dão certo. Mas o Senhor está mostrando aqui através dessa palavra que se a nossa vida está em Tuas mãos, se o Senhor dirige os nossos passos, ainda que não entendamos muitas coisas, ainda que não entendamos o porquê de muitas coisas, nós temos que crer, confiar e ficar tranquilos, porque o Senhor está agindo e trabalhando. Que o Senhor te abençoe, tenha um dia de paz, um dia de prosperidade. Lembre-se sempre, o que Deus me entrega, eu te envio. Minha ovelha, se você não se inscreveu aqui no meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Se inscreva aqui no nosso canal, todo dia oração 6 da manhã, meio-dia e 18h30, tá bom? Clica aqui em inscrever-se e depois clica no sininho, ativando as notificações. E se você puder, compartilhe essa mensagem. É tão fácil, tão simples, mas tão importante, porque você vai abençoar algumas pessoas. Clique aqui em compartilhar, aí você envia no WhatsApp aí de ao menos 10 pessoas. Vamos compartilhar? Deus te abençoe, fique na paz.